Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, seja você assistindo pelo YouTube, escutando pelo Spotify ou ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Deus abençoe sua vida por você estar aqui conosco nesse podcast que foi criado para revolucionar a sua vida através da comunhão. Todos os sábados nós estamos aqui às 3 da tarde com pessoas muito especiais e hoje não é diferente. Hoje eu estou com esse casal que são meus amigos, que são aqui o futuro pastor João Dionis, teologando do 4º ano. Tudo bem, João? Tudo bem, pastor. Tudo Que bem, bom, que alegria te receber aqui, João. Amém, e ao lado do João nós temos a digníssima Mila. A gente chama de Mila, né? Nossa, um dia especial. Que é a esposa do João, não é isso? Isso aí. Ah, que legal. Que alegria receber você aqui, Mila. Muito obrigada O João pela é teologando, a Mila é design gráfico. Gráfica. Está estudando design gráfico. Olha só que bacana. E como é que vocês estão, meninos? Como é que tá a vida de casado? Tudo tranquilo? Uma bênção. Olha só Tá que indo legal. bem, graças a Deus. Que Deus bom, tá graças a abençoando. Deus. Que bom. Eles moram aqui na região de Mogi e eu tive o prazer e a alegria de poder fazer esse casamento há quase 2 anos atrás, né? Que privilégio estar aqui com vocês hoje, meninos. A gente está aqui para estudar a lição número 4. E ontem, quando eu fiz esses dias, né? Ontem, parece que foi ontem, né? Mas esses dias, quando eu fiz o convite para o João, falei, João, será que você vem? Será que você traz a Mila também? Vou falar com a Mila. E a Mila topou também, então estou feliz que vocês estão aqui com a gente para estudar a lição. Pois bem, lição 4. Antes da gente começar, Mila, você abençoa a gente com uma oração para iniciar? Abençoo. Por Pai. favor. Oremos então. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais a Tua Palavra e ensinar essas pessoas que estão assistindo. Amém. Que o Senhor nos agracie com a Tua sabedoria e que o Espírito Santo esteja presente tanto aqui quanto lá em casa e que a gente compreenda o que o Senhor quer nos dizer hoje. Amém. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meninos, a lição Conexão tem sido uma lição muito especial que tem trabalhado a comunhão com Deus. E na lição 4, nós temos a importância da Bíblia. Eu gosto de começar pela tirinha. O que vocês estão vendo aí nessa tirinha? Você, Mila, você é designer gráfico, então você já olhou para a tirinha com outra visão, né? Você, João, futuro pastor, você está olhando para a tirinha. O que vocês veem dessa tirinha? Fala para a gente aí, o que vocês estão imaginando aí? Qual a impressão que vocês têm dessa tirinha? Quer Uma começar? garotinha orando, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? E aí depois na próxima tirinha aparece ela com várias Itenzinhos, várias ferramentas, ferramentazinhas, vários né? materiais ali para ela colocar a mão na massa, talvez seja isso. Bacana essa impressão. E você, João? Uma coisa que eu percebi na primeira parte, né, é que ela ora. É uma oração que ela está fazendo, né? Senhor, qual que é o teu plano para a minha vida? E a gente vê muita gente que faz essa mesma oração, né? Senhor, eu quero saber. Mas se você reparar, a Bíblia está como? Tá fechado. Tá fechada. Está fechada. A gente pede tanto que Deus nos oriente, mas a orientação que Deus tem para a nossa vida é a Bíblia. É a Bíblia. E com a Bíblia fechada, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus ao meu coração. Exatamente. Tanto é que na próxima tira, esse leque de oportunidade que ela acha, é porque a Bíblia está aberta. Ela abriu. Exatamente. Legal. E é bem curioso que ali, quando abre a Bíblia, eu percebi que todos os símbolozinhos têm que ver com a Bíblia, né? Aham. A Bíblia está aberta, a Bíblia é espada, a Bíblia é lâmpada, a Bíblia é pão. é alimento, é pão, é fruto, é pão, é rocha, é um Sim. tesouro. Só um martelo que eu não Agora o consegui martelo. entender. É para pregar. É para pregar. Aqui, Boa, ó. boa. É para pregar, né? É para pregar o evangelho por aí. Muito bom. Pois é. O livro mais poderoso, mas com certeza o mais perseguido de todos, né? Para a gente que estuda a história da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, por si só, a confecção dela já prova que ela é um livro sobrenatural. E foi o livro mais perseguido da história, o livro que as pessoas quiseram destruir por todos os lados e Deus manteve a Bíblia inteira funcionando. Agora eu pergunto a vocês, meninos, como é que a Bíblia pode ser poderosa na nossa vida hoje? Como é que ela pode atuar na nossa vida hoje? E aí? Cara, boa pergunta. Você quer começar respondendo? Pode falar. Você. Pode falar? Olha, Você fala, eu vou complementando. tá bom, a gente vai aprendendo junto aqui. Vocês dois são uma só carne. Qualquer dos dois que falar, tá tudo Tá certo. tudo certo, né? Cara, qual que é a pergunta? Repete só pra Vou mim. repetir para você. Como que a Bíblia pode ser hoje pode ser uma arma poderosa na minha vida? Eu acho que é eu permitindo que ela, sabe, atue de forma eficaz em minha vida. Às vezes, eu acho que a gente vive num mundo hoje que pessoas pensam que sabe de tudo e eu tenho a minha própria verdade. E nisso a gente acaba perdendo conselhos que a Bíblia nos dá, que a gente consegue sofrer menos. Eu acho que essa aqui é a questão. Sofrer nesse mundo de pecado não tem como. Não tem opção, Mas né? seguindo a Bíblia, eu acho que a vida vai ser mais mansa, mais tranquila, sabe? Sede mansos, seja humilde, seja alegre. Outra vez digo, seja alegre. E ela vai me dando normas de condutas e de vida que eu vou começar a perceber que o mundo não é esse
caos tanto que eu vejo. Existe algo além, algo melhor, que eu posso abraçar confiando no Deus que já deixou tudo escrito para mim. Bacana. Então, Deus deixou um plano na Bíblia ali. E é importante, Mila, a gente estar estudando a palavra, estar se aproximando de Deus. Para o jovem de hoje, porque tem muita gente que tem dificuldade de se aproximar da Bíblia. É fácil estudar a Bíblia ou não, Mila? O que você acha? É só aplicar, estudar todo dia? Como é que funciona? Então, pastor, algumas pessoas falam que é fácil, outras falam que é difícil, né? Eu já acho que é assim, depende da sua forma que você se compromete com o hábito. No início de um hábito é difícil, mas depois vai ficando um pouco mais fácil, porque você vai vendo como você vai achar prazeroso. Então, Sim. Eu gosto de anotar, já estou aqui com os meus marca-textos, lapiseira, tudo. Legal. Para ir anotando. Então, vai ficando mais prazeroso, um pouco mais fácil. Bacana. E você tem um hábito bacana, Mila. Mostra para a câmera ali o teu eu caderno aqui. trouxe Olha o só. caderno. Ela veio passar, olha aqui, olha esse caderno aqui, já todo preenchido, marcado, Anotei. bacana. Então, tudo vai da construção de um hábito, então, não é isso? Exatamente. Estudar a palavra de Deus é um hábito que a gente vai adquirindo e vai trabalhando ele, não é Vai se isso? desenvolvendo com ele. Né? Vai se desenvolvendo, né? E é curioso quando a gente fala sobre isso. De fato, qualquer coisa na sua vida, ela só vai ter poder a partir da prática e da constância. Vou dar um exemplo. Se eu quero viver eu quero ter longevidade, eu quero ter saúde, eu quero estar melhor fisicamente, o que eu preciso fazer? Exercício físico. Saber o exercício e não fazer é a mesma coisa que nada. Só tem real sentido na sua vida se você praticar. É verdade. Exato. Então, o estudo da palavra é a mesma coisa, você precisa ir praticando. É assim, João? É assim mesmo. Só que assim, uma coisa que a gente não pode esquecer e a gente está envolto num grande conflito, né? Sim. Então vai existir forças contrárias que vai querer nos atrapalhar, nos impedir. Por exemplo, hoje a gente vive num mundo muito tecnológico. Então você tem a Bíblia que você quer, da cor que você quer, com a capa que você quer, com a linguagem que você quer. Só que junto com isso, o inimigo ele vai lançar tantos atrativos que vão me afastar cada vez mais da única prioridade que eu deveria ter, que era ter a Bíblia. Então Sim. eu vou ter tantas coisas à minha volta que às vezes eu vou ter muito conhecimento, mas não vou ter tempo com Deus de qualidade, com a Bíblia, conhecimento, sabe? E permitir que aquilo impacte a minha vida, de Sim. fato transforme, né? Não seja apenas algo, sabe, teórico. Eu conheço, eu sei, Sim. mas isso não... Não adianta, né? Não adianta. Não é só sobre conhecer, mas é sobre viver, né? E o curioso, quando a gente começa a estudar sobre a Bíblia, é que o João está no teológico, então vou explorar agora que está vivo na memória Pode dele, usar né, ele, João? usa Agora ele. vamos lá, Cuidado, está que tá vivo na gravado. memória dele, cuidado que está gravado. Não, João, mas brincadeiras à parte, quando a gente vai estudar sobre a Bíblia, acho que aqui no Brasil se chama IGB, né? Introdução IGB, Geral isso à aí. Bíblia e tudo mais. Quando você vai estudar, você percebe que a história da Bíblia, ela é sobrenatural. 40 seres humanos diferentes, em lugares diferentes, de idiomas diferentes, de culturas diferentes, com idades diferentes, entre homens e mulheres, foram usados por Deus para escrever um livro extraordinário. E eu sempre gosto de usar essa ilustração de que quando a gente fala de um livro extraordinário, se eu pegasse aqui um papel e eu começasse um desenho aqui, eu passasse para a Mila continuar, a Mila continuasse o desenho, depois a Mila passasse para o João continuar e o João continuasse o desenho, não ia sair o desenho que eu queria. Ia ficar diferente. Ia ficar diferente. Por que ia ficar diferente? Porque somos diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. A Bíblia tem um lapso de tempo de 1.600 anos e da capa até a contracapa, ela só fala de salvação. O que mostra que tinha alguém por trás das Escrituras, Existe né? um arquiteto por Tinha um trás. arquiteto por trás, né? Então, a autoridade da Bíblia hoje, ela está pautada nesse arquiteto, João? Está E aí? pautada nesse arquiteto. Existe uma mão divina segurando em cada mão que estava escrevendo o texto sagrado, né? Estava sendo direcionado. Eu gosto muito daquele texto de Pedro, que ele fala que nenhuma profecia humana, nunca, jamais, em hipótese alguma, nenhuma profecia humana foi dada por sabedoria humana, interpretação humana, mas foi o Espírito Santo que direcionou cada escritor como fazer, por que fazer. Ele usa os contextos da época e vai direcionando para que hoje a gente tivesse essa caixa, sabe, de salvação, essa porta da graça, para a gente poder encontrar. Que bacana. Então, a Bíblia foi literalmente feita por Deus, não é isso? Feita por Deus. Feita por Deus para nós. Mas agora, vamos dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo 3,16, por favor. Texto legal isso aí, hein? Vou pegar meu papelzinho aqui de volta, tá, Pode Mila? Enquanto vocês vão achando aí, Mila, você lê pra gente 2 Timóteo 3,16? Leio sim. Esse aqui foi eu ganhei de um menininho quando estava saindo do culto. Depois, outro dia, eu Olha conto para aí. vocês o que aconteceu e eu guardo aqui como uma lembrança para eu lembrar. Eu acho que sei isso aí. Enquanto palavras, as né? palavras. Eu sempre começo meu sermão fazendo um desafio para as mães que estão lá. Aliás, fica a dica para quem está em casa, seu filho não presta atenção, não vai dar para o seu filho um celular na mão, um tablet, nada disso não. Eu faço um desafio para as mães, até perdi o papel aqui, para as mães anotarem com os filhos lá as palavras que eu vou dizer no sermão. Nesse aqui eu falei, Deus, Moisés, céu, Jesus e Josué. Aí as crianças vão anotando quantas vezes eu falo isso no sermão e os pais vão anotando. Então, o que acontece? A criança acaba prestando atenção no sermão porque ela quer contar.
E ela vai contando. Aí legal. o pai depois dá um presente. Esse aqui é um que uma mãe me entregou no final e falou assim, pastor, funciona mesmo. Olha aí, tá, funcionou mesmo. Meu filho prestou atenção no sermão inteiro. Aí eu guardo para mostrar para os pais e falar, ó, funciona. Tira o celular da mão do teu filho e faz ele prestar atenção no culto que funciona. Tá? Mas vamos lá, 2 Timóteo 3,16 vai falar sobre a Bíblia de uma forma geral. Mila, por favor, você lê pra gente? Sim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Que bacana. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que seria inspiração, meninos? Como é que funciona a inspiração? É um ditado? Deus ditou para os outros as palavras, João? Não. Como é que é essa inspiração? Olha, inspiração. Nós cremos que Deus, ele não ditou palavra por palavra, mas Deus, ele através de sonhos, através de revelações, Deus revela aquilo que iria acontecer, revela a verdade para o profeta. Existem muitos profetas, por exemplo, né, que recebem uma visão de Deus e vai compartilhar, vai pregar, vai ilustrar, vai encenar, e aquilo vai sendo escrito e foi o que gerou a nossa Bíblia hoje. Né? Então, a inspiração, Deus vai dando um entendimento para eles colocarem, e eles colocam com as suas próprias palavras. Alguns sim. Mas tem outros que não, né? Outros que não. Quando a Bíblia diz assim diz o Senhor. Exatamente. Tem vezes que vai escrevendo exatamente o que Deus falou, ponto por ponto. Aí nessa parte é ditado, então. Nessa parte é um ditado. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Agora, tem uma outra parte da Bíblia que é curiosa. Nem está na lição, mas eu não consigo falar sobre isso e não citar ela. Êxodo 31:18 fala assim, ó, tendo acabado de falar, entregou a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Quero o quê? Os 10 mandamentos. Então, a única parte da Bíblia que Deus escreveu com seus próprios dedos foi os 10 mandamentos. Diga-se de passagem, que não é o tema de hoje, é a única parte que o povo quer apagar por aí. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas vamos voltar para cá agora. Então, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E qual é a utilidade da Bíblia, então, segundo o que Paulo escreveu na carta de Timóteo, meninos? E aí, qual é a utilidade da Bíblia? Está aí no versículo. Justamente dar as ferramentas para a gente, igual está na tirinha que a gente viu, né? Então, quais são as ferramentas? Quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema na nossa vida, o que vai nos direcionar, com certeza, é a Bíblia. É a Bíblia. Então, não tem segredo, né? O básico que funciona. O básico, exatamente, Mila. O básico que funciona, e funciona há séculos. Há séculos. Tem gente querendo dizer que a Bíblia está ultrapassada, que precisa ser atualizada, só que a palavra de Deus, ela não passa. Cristo disse isso, né? Passará o céu e a terra, murchará a erva, né? Murchará a erva e tal, mas as minhas palavras não passarão. Então, a Bíblia, ela é eterna. E aqui vem algo curioso. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo 3,16, que ele fala toda a Escritura é útil, toda a Escritura inclui o Antigo e o Novo Testamento, João? Tudo. Porque tem gente que quer falar o seguinte, não, pastor, o antigo está ultrapassado, Passou, agora eu vivo na época do só novo. no Só no novo. E aí, como é que é, João? Não, é toda a Escritura. Inclusive, a gente poderia falar até um pouco além. Quando Paulo escreve isso aqui, o Novo Testamento ainda não existia por completo. Né? Alguns pergaminhos sim, mas aqui ele fala mais puramente sobre o Antigo Testamento, a Bíblia que ele tinha antigamente. Então, aquele cano é fechado, mas é totalmente válida, tudo que tem. Eu acho que esse aqui é o grande risco, né? Tem pessoas, e aí é onde entra o que você entende da palavra de Deus, que nós não queremos que aqui tem a palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, eu abro a Bíblia, aqui é a voz de Deus falando ao meu coração. É ali quando eu vou aprender, eu vou me desenvolver. E legal que o texto que Camila leu, fala que essa palavra, ela me torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, eu tenho uma base. Eu só abrir aqui e entender o que ele quer para a minha vida. Né? E conforme você está falando, eu estou pensando aqui, Mila, que tem muita gente que acha que para estudar a Bíblia é assim, ó. Abri aqui, li e Deus está falando comigo aqui. Só que não funciona assim, né? Passagem aleatória. Passagem aleatória. Tem até uma anedota que um professor meu de teologia falava, que o candango chegou lá e foi abrir a Bíblia. Hoje Deus vai falar comigo. E abriu a Bíblia e está assim, e Judas se suicidou. Não nessa palavra do Senhor para mim, não. Essa daqui não. Aí abriu de novo. O que tens para fazer, faze-o depressa. Não, Senhor, pelo amor de Deus, não é isso que o Senhor tem para mim, não. Né? Então, a realidade é que não é assim que funciona o estudo da Bíblia. Né? Para você poder compreender a Bíblia, é como se fosse um livro de estudos normal. Você começa do início e você vai compreendendo coisa por coisa. Tem coisas que você vai ver lá na frente, você vai ter que voltar atrás para você entender, voltar em outras doutrinas para você poder compreender. E a Bíblia, ela não é um livro que ela disfarça os erros de seus autores. Ela narra a história na íntegra. Se o autor errou, ela vai contar. As vitórias e fracassos. As vitórias e os fracassos. O que mantém ela como um livro íntegro.
de tal maneira que ela não poupou nem aqueles que foram usados para escrever. Exatamente. Né? Por exemplo, o livro de Jonas. Se Jonas fosse contar a sua história, você acha que ele ia querer contar que ele fugiu, que foi para uma barriga de um Deixa eu peixe? esquecer essa parte Deixa eu esquecer essa parte aqui, só vou falar que eu fui um Tira bom essa. pregador lá só, né? Isso é Mas não, verdade. ela conta toda a história. E é curioso que esse livro que conta toda a história, ela tem algumas funções. E agora, João, é você que vai ler essa passagem pra gente. Está lá em Salmo 119, por favor. Olha. Tá bom? Abre lá no Salmo 119, a gente vai ler o 105 e o 160. Eu queria até complementar Por favor. aquela resposta que eu dei, Sim, que assim, a Bíblia não é somente um livro que vai nos ajudar a resolver nossos problemas. E Sim. eu queria falar até de uma parte que foi minha favorita da lição dessa semana, que ela fala assim, que Satanás usa todos os meios para impedir os seres humanos de obter o conhecimento bíblico, porque os seus claros ensinos desmascaram os enganos de Satanás. Então, cara, que bacana essa parte. essa Muito parte forte. é Muito forte. Então ele está tentando mascarar para a gente não aprender, porque se a gente aprender, a gente vai ser liberto. É mais ou menos por aí, Miriam? exatamente, a distração de hoje em dia não deixa a gente conhecer a palavra de Deus. Entendi. Tanto que provavelmente a garota aqui da Tina foi distraída por alguma coisa e ela quis perguntar se aquele era o plano para a vida dela. Mas quando ela abriu a Bíblia, ela viu as ferramentas para desmascarar o plano do inimigo. E bacana você citar sobre... A gente já vai ler a passagem bíblica, mas bacana você citar sobre distração, porque no mundo de hoje tem muitas distrações. Nossa, demais. Como é que tá pra molecada hoje se apegar à Bíblia? Tá fácil pro jovem chegar em casa e falar, não, vou estudar a Bíblia hoje. E aí, como é que é? Às vezes nem estuda. Esse Às é vezes o a pessoa está aqui vendo o podcast e está distraído com alguma coisa. Entendi. Às vezes nem estudamos, né? Porque são tantas distrações por todos os lados, né? Tantas coisas, né? Tantas coisas. E hoje está tudo na palma da mão. Então, hoje você, com facilidade, você se desvia do caminho. Com facilidade, você se perde do caminho. Exatamente. E isso é um problema, é uma dificuldade muito grande, porque isso tem afastado as pessoas de Deus, né? Porque imagina, vocês são casados há quase 2 anos. Imagino que vocês se falam todos os dias. Todos os dias. Porque somos casados. Então, quando a gente é casado, a gente fala com a pessoa que a gente casou todos os dias. Só que de quem você precisa mais? Da pessoa que você casou ou de Deus? De Deus. De Deus. E por que a gente, muitas vezes, né, a gente é casado, fala com o nosso cônjuge todos os dias, mas a gente não fala com Deus todos os dias? Tem gente que passa a vida inteira ignorando a Deus e querendo que Deus atue na vida deles, mas não mantém uma vida, um relacionamento, uma comunhão, uma conversa ativa com Deus. E a melhor forma de Deus falar na vida das pessoas é uma só. É esse livro que está nas mãos de vocês. Às vezes Satanás não precisa nem te fazer um ateu, ele não precisa que você acredite em alguma heresia, ele só precisa que você fique distraído. Exatamente. Exatamente. Distraído o suficiente para que Deus fale e você não ouça. Né? Mas muito bem, meninos. Salmo 119, versículo 105. 105, depois o 160. 105 e 160. Ok. Isso, por favor, João. Lê para a gente aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é conhecido, hein? Esse é conhecido. Agora o 160. 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E aí, Olha João? só. Lâmpada tá fácil a gente interpretar, né? É aquela que ilumina o caminho. Agora, o 160. Por que verdade desde o princípio? E aí? Cara, eu lembro que quando eu fui fazer teologia, eu fiz 2 vestibulares. Um eu fiz para teste. Falei, vou fazer aqui, eu não quero lá. Vou fazer só para saber como é que é, eu nem sei como é que é. Sim. E nesse primeiro vestibular, eu tive que fazer uma redação sobre a relatividade da verdade. Gostei. E aí, a pergunta era assim, fale sobre esse mundo digital e como é que a verdade está sendo tão relativa. Ninguém mais tem uma verdade própria. E aí, a gente abre esse texto e fala assim, não, essa aqui é a verdade desde o princípio. Essa aqui é a verdade. Você quer encontrar um caminho para seguir? Está aqui, ó. Desde um princípio, tudo que ela falou, cada um dos seus juízos é para sempre. Aqui é verdade. Eu acho que a gente lidar com uma palavra que é uma verdade absoluta é um pouco danoso para o nosso coração orgulhoso. Que é muito, sabe, vai e volta, é muito emocional, lida com coisas diferentes. Só que a gente está com uma palavra em mãos que ela é o que ela é e pronto. Não importa, não é eu que tenho que mudar, desculpa, não é a Bíblia que tem que mudar para ficar do meu jeito. Eu que tenho que mudar o meu jeito para entrar no padrão que está nessa verdade absoluta. E aí é essa batalha para que a gente possa
alcançar esse ideal, né? Bacana, isso não deve ser uma tarefa fácil, né? Não é. Lutar para você conseguir se adequar. Agora, eu acho que é aí que muitas pessoas começam a criticar a Bíblia, começam a partir contra ela, porque a Bíblia a Bíblia costuma chamar o pecado pelo nome, a Bíblia costuma chamar os erros pelo nome, a Bíblia não esconde nada. Então, ela te revela e ela te fala. E aqui tem algo muito curioso, que quando eu luto para ficar de acordo com a Bíblia, eu vou perder essa batalha. Porque tem muita gente que luta para se encaixar na palavra. Só que a palavra foi escrita para revelar um Cristo que salva. Então, a minha luta principal eu me apego a Cristo e no poder de Cristo eu venço meus erros. Não sou eu que vou vencer meus erros sozinho. É Cristo que vai vencer esses erros. Mas para eu me apegar a Ele, é como se fosse um círculo. Só tem como eu me apegar a Ele se eu estiver próximo dEle. Para eu estar próximo dEle, eu preciso estudar o quê? A palavra. Não tem como, né? É algo que é complexo e que vai se complementando. Então, nós percebemos que existe um plano divino e a Bíblia acaba, se a gente voltasse a tirinha, a Bíblia acaba sendo um alimento. E por que um alimento? Um alimento espiritual. Mila, como que eu poderia, então, aplicar, já que a Bíblia se intitula como alimento para a minha vida, como que eu posso usar a Bíblia para realmente ser esse alimento real para mim todos os dias? Engraçado essa pergunta, porque acho que o intuito do alimento, que a gente chama que é a Sim. Bíblia, é para a gente não ficar com fome, mas a gente não tem que ficar com a fome. Sim. Então, se a gente está com fome, já é um problema. A gente tem que usar ela como alimento todos os dias. Então, orar, sempre entender. E uma diferença muito importante entre só ler e realmente estudar é escrever, que é realmente o que eu estou tentando fazer aqui. Então, sempre que você não entendeu algo, vai para o comentário, que é muito útil, eu sempre utilizo muito. Ellen White sempre especifica muito as coisas. Então, como usar um alimento? Como realmente algo necessário, que você não fica sem de jeito nenhum. Então, sempre está ali para indicar o seu caminho, para todas as áreas. Boas dicas as suas. Buscar um comentário de confiança, buscar um pastor de confiança, buscar escrever as dúvidas, porque tem gente que esquece as dúvidas, né? Aí depois fica com aquela dúvida lá e não entendeu. Lá na frente isso vai criar dificuldade. Então é melhor escrever, não é isso? E uma dica muito legal também é você entender e depois que você entender, compartilhar com alguém. Porque se você compartilhar, os psicólogos podem confirmar aí, você aprende 70% mais do que se você só lesse ou se você só escrevesse. Se você explicar, você entende mais. Entende mais. Bacana. Acho que é por isso que alguns pastores diziam que você tem que fazer um sermão que ele primeiro sirva para você. Isso é verdade. Porque senão não serve. Bacana, né? Isso, então, sim. Quando você faz um sermão que serve para você está começando a entender. Quando você explica, você entende mais o tema, compreende mais o tema. E aquilo começa a fazer mais sentido para você na aplicação, né? Isso mesmo. Muito bacana isso. E agora, quando a gente olha para isso, João, a gente percebe uma coisa. Existia um plano divino com relação à Bíblia. Só que esse plano divino parte do seguinte pressuposto. Se a gente fosse a João 17, Jesus ia dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando a gente fala sobre a verdade, existe sim um questionamento. A Bíblia é ou não é verdadeira? A Bíblia é ou não é um livro de Deus mesmo? E aí, João, o que você diria? A Bíblia é um livro de Deus, acho que é o livro mais confiável do mundo. Acho que se até a gente pulasse para as barreiras do cristianismo e fosse estudar de forma científica, não tem um livro que tem mais manuscritos achados do que a Bíblia, são mais de 25. Aristóteles, se você for procurar, não tem tanto dele, você pode mais descrer dele do que na Bíblia. Alexandre o Grande, Então, né? Tantos outros, né? Então, tem que ter muita fé para não crer na Bíblia, né? Isso aqui é muito confiável. Profecias que já se cumpriram. Cara, é tanto detalhe que comprova a sua veracidade que às vezes é só apenas uma pegada de orgulho. Não quero se submeter a isso. Sim. E talvez esteja na moda, né? Falar que esse negócio de antiquado. É moda falar isso. Então é melhor se enquadrar na moda do que desafiar o Exato. A única verdade absoluta. A única verdade absoluta. Exato. E nós temos dificuldades com verdades absolutas, né? As pessoas querem tornar tudo relativo. Tudo é relativo. Por exemplo, eu acompanhei aí nos últimos dias, né? Nos últimos anos, vocês devem ter ouvido falar também. Existem duas correntes de pensamento. Uma de que a Terra é redonda. E outra de que a Terra é o quê? Plana. Parece ser absurdo um negócio desse, né? Mas o mais absurdo não é você dizer assim, tem gente que crê que a Terra é plana. O mais absurdo é você perceber que tem pessoas que estão preocupadas em discutir coisas que não valem a pena ser discutidas porque já foram comprovadas. Como, por exemplo, a Terra é redonda. Já foi comprovado. Acabou o sistema de rotação, os dias, o nascimento do sol, o sol se pondo, as luas, as marés, as estações, tudo comprova que a Terra é o quê? Redonda. E a mesma coisa é com a Bíblia. A gente percebe que se tornou uma moda as pessoas quererem agredir ou descredibilizar
a Bíblia. As pessoas querem dizer, não, a Bíblia não é um livro verdadeiro. Só que aqui tem um problema. Quando eu digo que a Bíblia não é um livro verdadeiro, eu estou dizendo que todo o plano e todo o evangelho que está revelado aqui também não é verdadeiro. Está errado. Né? E aí você falou uma coisa muito bacana ainda agora, João. A Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. E isso tem uma diferença muito grande. Porque se ela só estivesse contendo a verdade, seria um problema. Porque aí eu poderia selecionar e falar, tá vendo? Salmo 119, eu acho que tem a verdade. Mas o 120 eu não gostei. Não gostei Vou muito. tirar daqui. Não, esse versículo aqui eu gostei, eu vou estar seguindo. Isso aqui eu não gostei, vou deixar de lado, né? Só que a Bíblia, ela é um livro único. Então, do começo ao final, ela é a verdade. E é uma verdade inquestionável, que revela um Deus inquestionável. Tudo bem que nós temos a liberdade de adoração, mas ou você crê, ou você não crê. E o legal da lição, que ela fala aqui na parte de sexta, eu gostei muito, que ela fala assim, do mesmo modo, a Bíblia revela o que há, cara, eu achei muito bonito isso. Sim. A Bíblia revela o que há no coração de Deus e o que Ele deseja para nós. Olha isso. Isso é A muito Bíblia bacana. revela o que há no coração de Deus. É quando eu abro a Bíblia que eu sinto a voz de Deus falando ao meu coração, me guiando, me direcionando. Sim. E aí você vê o mundo de pessoas tão perdidas, sabe? Pessoas que às vezes têm rios de dinheiro, Sim. mas com um vazio no coração. Por quê? Porque falta direção. Falta direção. Falta alguém que pode falar assim, filho, o caminho é esse, andai por ele. Andai por ele. Andai por ele. E a Bíblia está aí. A Bíblia está aí. Tem um texto de Ellen White que ela fala sobre isso, né? Ela fala que as grandes atrocidades do mundo talvez seja resultado de uma Bíblia empoeirada. Né? Gostei muito desse texto. As grandes atrocidades do mundo talvez sejam resultado de uma Bíblia empoeirada. E agora o que vocês falaram é bem pesado, né? Porque Deus está nos dando acesso ao coração dele através Olha da isso. palavra. E às vezes a gente rejeita isso porque a gente deixa a Bíblia fechada. Exatamente. E isso é um problema muito sério, porque agora a gente vê um mundo que está degradado, destruído. Na verdade, eu tenho olhado para o mundo e eu estou com um hábito. Há muitos anos eu não assisto telejornal. Há muito tempo eu não assisto Eu telejornal. também. Há muito tempo. Não vejo. Esses dias eu estava conversando com um parente, eu acho que foi com meu pai. Eu dizia para o meu pai o seguinte: eu não assisto mais jornal. Eu não preciso que alguém sente numa plataforma, no meio da TV, para me dizer que o mundo é mau. Eu já sei que o mundo é mau. Eu não preciso das narrativas desse mundo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o mundo realmente seria mau, porque Deus havia dito, mas existe uma esperança. E essa esperança é o que me traz agora o alívio de pensar, estou num mundo destruído, mas estou caminhando para onde? Para o céu. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. Mas, meninos, infelizmente, nosso tempo está terminando aqui. Olha, é rapidinho, mas a galera de casa sabe que o desafio é eles continuarem a lição lá na classe deles. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês dessem um recado final para a galera de casa. Qual o conselho que você dá para o povo que está em casa sobre a Bíblia? Para eles poderem, assim, o seu último conselho da lição de hoje, que vocês veem em outros episódios aqui também, já estão convidados. Mas o seu último conselho de hoje para a galera que está em casa. E como a gente é muito cavaleiro aqui, a gente vai começar pelo João. Vai, João. Agora você... Cara, meu conselho, deleite-se nesse livro. Aprenda a amar esse livro. Aprenda a apreciar. Qual que é a câmera? Olha para onde? Para aqui? Olha para aquela câmera lá, Para vai. vermelha, né? Isso. Fazer igual aqueles podcasts. Agora já fala direto com Já o pessoal faz lá em direto casa assim, ó, agora. o seu coração. Não vou falar, chegue mais perto, porque... Mas, olha, aprecie a palavra de Deus, sabe? Medite e invista tempo nisso. Nunca é perca tempo, nunca é perda de tempo. Quando a gente passa tempo com a Bíblia, o reembolso é a eternidade. Amém. Gostei. Quando a gente passa tempo com a Bíblia, o reembolso é a eternidade. Nossa. Boa. Bacana essa daí, Legal. bacana essa daí. Mila, sua vez, sua câmera está aqui atrás. Pode falar direto para a galera. Ó, aí sim, o meu conselho é uma pergunta. Então você que vai se dar o seu conselho, pode ser assim? Pode, claro. A minha pergunta é a seguinte: se você parasse agora para pensar nas suas atitudes, nas suas palavras, no que você assiste, no que você ouve, será que você se avaliaria como alguém que está realmente seguindo a palavra de Deus? Então, você vai fazer a sua própria resposta e seu próprio conselho. Boa reflexão. Será que você está realmente seguindo a palavra de Deus? Excelente reflexão. Exatamente. Meninos, obrigado por terem estado aqui conosco nesse episódio. Vou dar meu último recado para a galera de casa. Obrigado você também que está aí junto com a gente. Meu recado para você é: se Deus se deu ao trabalho de criar um livro para ser o mapa, a bússola, o teu guia para os céus, larga a mão de ser preguiçoso e vai estudar, porque não adianta você desejar o céu se você não está conversando com Deus, tá bom? Então aprende do Senhor e vem estudar a palavra dele aqui. Que Deus abençoe você. Não vai embora ainda, que tem oração final. Quem ora pra gente agora é o João para terminar. Por favor, João. Vamos orar. Poderoso Deus, amado Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós temos hoje um livro sagrado, Pai, que o Senhor Amém. nos confiou
para que a gente pudesse ter o prazer de ouvir a Tua voz. Amém. Obrigado, Pai, porque nós lemos nesse livro que tudo começou com a palavra e essa palavra hoje pode estar viva em nossos corações. Amém. Abençoa cada um que está nos assistindo agora, que está aprendendo junto com a gente e nos ajuda, ó Pai, a termos prioridade na leitura da Tua palavra, em meditar, em crescermos sempre ao Teu lado. Amém. Abençoa esse podcast, que ele possa crescer e abençoar mais vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Obrigado, Mila. Obrigado você de casa. Eu te vejo semana que vem aqui no nosso Pega a Lição. Um grande abraço. Valeu!